E aí, galera da 2M, beleza? Na aula dessa semana a gente vai voltar a falar de história do Brasil. Eu sei que é o tema que vocês amam, que vocês adoram. E a gente vai falar então do início, né, da história do Brasil enquanto um Estado independente. Apesar da gente falar em Brasil Império, tá? Nós dividimos esse período do Brasil Império em reinados, né? Há o primeiro reinado, que é justamente o período do governo de Dom Pedro I, um período regencial, que é meio que um interregno, um hiato entre, né, os dois imperadores, tá? E, por fim, o segundo reinado, o período de Dom Pedro II. Esse segundo reinado vai acabar justamente com a proclamação da República. Para olhar o primeiro reinado, período do Dom Pedro I no governo brasileiro, temos aqui alguns objetivos que a gente quer alcançar, algumas questões que vão nortear um pouco o nosso estudo. Dentre elas, as três primeiras que vocês estão vendo aí, nós vamos traçar, vamos olhar para elas justamente nessa primeira parte da aula, e a quarta, tá, a letra D, a gente vai falar na segunda parte dessa aula. Então vamos olhar agora quais foram os principais desafios enfrentados pelo governo brasileiro após a sua independência, ou seja, estou independente, e agora? E daí? O que eu faço? Tá? Então, esses objetivos iniciais que ele tem que enfrentar, um pouco a política interna também, tá? Com a disputa ideológica entre os diferentes grupos. Nós já falamos da presença, da questão, né, da querela entre conservadores e liberais. Como é que isso vai se manifestar na política brasileira? A disputa entre centralização do poder e o poder disperso pelas províncias. E falaremos também do papel do poder moderador no sistema político, um poder, um quarto poder previsto pela Constituição Brasileira de 1824, que vamos ver que tem um papel bem especial, bem importante na política nacional. Para, na última, segunda e última parte, na verdade, dessa aula, a gente falar um pouquinho dos fatores que vão acabar levando Dom Pedro a abdicar, a crise do primeiro reinado. Sendo assim, vamos falar então do início do Brasil. Tá? Essa aqui era a bandeira do Brasil Império, dá para ver que já é bem parecida com a nossa bandeira brasileira atual. Tá? E assim que formada, né, o Brasil enquanto Estado independente, o governo enfrenta alguns desafios logo de cara. Tá? O primeiro deles, manter uma unidade territorial. Nós chegamos a falar desse desafio e de algumas ações do governo na nossa aula sobre independência, das guerras pela independência, né, dos embates militares para garantir a unicidade territorial brasileira. Depois disso, há necessidade de se construir um Estado, ou seja, beleza, estamos independentes, agora temos que construir como é que vai funcionar esse Estado, Constituição, formas de governo, eleição, tá? Gerenciamento, digamos assim, de uma forma geral. O reconhecimento internacional, uma outra coisa que é muito importante para os Estados que querem, que buscam autonomia e independência, serem reconhecidos internacionalmente como Estados independentes, isso é fundamental para se tratar o comércio e ligações internacionais. E também, né, a organização da economia nacional. Tá? A gente tem que lembrar que isso não é uma questão, digamos assim, de uma lista de fazeres, né? Mas as coisas vão acontecendo simultaneamente e se espraiam pela política nacional. Então, esses, né, na verdade, são os grandes objetivos, né, que a gente acabou de falar, né, que eu busquei lá na introdução, ou seja, o que se espera fazer, né? A questão aí é, né, construir o Estado, a Constituição brasileira, ter um modelo para esse Estado que vai estar em disputa entre liberais e conservadores, no caso da ideia, né, de Dom Pedro, limitar a influência desse ideal liberal, já que um governo centralizador seria mais capaz de manter a unidade territorial brasileira,
o que é uma preocupação ao longo de grande parte do Brasil Império, do pós-independência, não só o pós-independência imediato, mas na sua sequência também. A diplomacia internacional busca, né, o reconhecimento junto a outros países, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, com certeza, países que o reconhecimento era fundamental para o funcionamento do país, e a organização da crise, a organização da economia devido à crise que se instalava. A própria guerra de independência meio que quase que quebra o país e os cofres, né, do Banco do Brasil, que, spoiler aqui, né, vai acabar quebrando. Então, o primeiro ponto aí, né, a unidade territorial do Brasil. Essa unidade territorial tinha sido posta à prova nas guerras de independência, na própria independência, e essas divisões internas vão contribuir para um discurso, lógico que não são a única causa, tá? Mas vão contribuir para um discurso centralizador por parte do governo de Dom Pedro I. Ou seja, com um governo central mais forte, nós conseguiremos garantir a unicidade territorial do Brasil. E o tamanho do Brasil era, né, sem dúvida, uma das suas grandes armas para um país independente. A sua força, né, devido ao seu tamanho. E o tamanho significa muitas coisas. Mercado, recursos, pessoas e por aí vai. Também há necessidade, como falamos aí, de construir esse Estado nacional. E para isso precisa pensar o que é um Estado, e um governo e uma nação. São ideias que estão ligadas, mas não são a mesma coisa, não são idênticas. Temos aí uma definição possível aí para um Estado nacional, né? Uma área geográfica definida por um governo soberano, composto por uma humanidade étnica, né, e cultural. E a gente tem que lembrar que o século XIX é a era dos nacionalismos, ou seja, nós já falamos também bastante sobre isso, a construção de um sentimento pátrio, esse sentimento que precisa ser construído também. Nós já falamos em outras aulas que o Brasil não vira Brasil de uma hora para outra e não é sempre Brasil, isso é um sentimento construído, e o Brasil Império vai ser fundamental na construção desse sentimento. Dentre esses elementos, né, aparecem símbolos da nação, né, para a formação de uma comunidade imaginada, nas palavras de Benedict Anderson. Dentre esses símbolos, a bandeira nacional é sem dúvida um símbolo importantíssimo, tão importante que mesmo com a proclamação da República se mantém a base da imagem da bandeira, mudando-se apenas o brasão da família real, pelo céu estrelado, o Cruzeiro do Sul, uma marca, né, digamos assim, republicana na bandeira do Império. E aí, né, se forma a nação, né, se forma um Estado, né, mas é necessário se formar a nação brasileira. A nação que vai estar ligada a elementos como cidadania, como participação popular, como reconhecimento por parte do povo de pertencimento. E ligado a isso, a questão da Constituição, da formulação, da criação de uma Constituição era fundamental, tá, gente? E essa Constituição aparece, então, feita em 1824, outorgada em 1824, ou seja, ela fica pronta e passa a valer em 1824, a nossa primeira Constituição. Tivemos várias Constituições no Brasil, tá? Então, essa primeira é outorgada em 1824, mas não sem treta, como é típico da política brasileira, tá? Essa Constituição, então, ela é formada através de uma Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, que é convocada em 1823. Temos que lembrar que o Brasil fica independente no finalzinho, na verdade, né, de 1822. Tem as guerras de independência, ou seja, demora um tempinho para as coisas começarem a funcionar. Em 1823, a eleição, tá, para a Assembleia Nacional Constituinte, que é uma eleição com voto censitário, ou seja, apenas pessoas com grana, né, com posses, com renda mínima, que era uma renda mínima bem significativa, podem votar. Eles elegem seus deputados, que vêm das diversas províncias do Brasil. Então a gente tem que pensar bem, né, que o cara que vinha lá
né, do Pará. Ele era eleito lá, tinha eleição, tinha contagem de votos, não eram tantos votos, mas demorava, depois ele tinha que despencar aqui para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, demorava bastante tempo, tá? Alguns mesezinhos para isso acontecer. E essa Assembleia começa, né, a se organizar e a se reunir no dia 3 de maio de 1823. E essas galeras se reúnem basicamente em dois principais partidos, dois principais grupos que se opõem nessa Assembleia, que se opõem, na verdade, nas suas iniciativas de Assembleia. O que é a Assembleia? É o cara propor uma ideia para virar uma lei na Constituição e a Assembleia votar se aquilo vai valer para a Constituição ou não. Eles têm várias propostas de lei, tá? Algumas vão à frente e outras não, outras são barradas. O Partido Brasileiro ele vai defender justamente a limitação do poder do imperador. O Partido Brasileiro, então, nós podemos ver que ele era um partido mais liberal, que queria o poder do imperador mais restrito pelo parlamento, digamos assim. Tá? Uma monarquia constitucional, todos eles meio que viam dessa maneira, não tinha Constituição, eles estavam lá para fazer a Constituição, mas o imperador precisava se submeter a essas leis. Tá? E o Partido Brasileiro ainda estava dividido num grupo liberal, que era mais liberal ainda, que previa um maior, né, poder para as províncias, para as assembleias legislativas provinciais, ou seja, cada província, tá, teria sua assembleia legislativa local e esses caras teriam uma grande autonomia, um grande poder sobre a sua região, mais ou menos no modelo, mais ou menos, tá, gente? No modelo federalista dos Estados Unidos, ou seja, com grande autonomia dos estados, e um grupo mais conservador, ainda dentro do Partido Brasileiro, ainda, né, digamos assim, pouco liberal, tá? Que via um maior equilíbrio entre imperador e parlamento. Já o segundo partido, o Partido Português, era um partido formado por pessoas que já se viam contrárias à separação do Brasil e Portugal. Ou seja, o objetivo deles, a médio e longo prazo, seria a reunificação dos dois reinos através do imperador. Ou seja, que fossem dois estados separados, tá? Mas que tivesse Dom Pedro reinando tanto o Brasil como Portugal. A gente tem que lembrar que Dom Pedro era o herdeiro do trono português. Tá? Então seria Dom Pedro I no Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, reinaria os dois reinos, ou seja, a união dos dois reinos através da mesma coroa. Esse grupo vai, obviamente, defender o fortalecimento do poder do imperador, do poder central, já que o imperador para eles era a peça-chave nessa futura união Brasil-Portugal, que poderia voltar a acontecer. Esse grupo, então, vai se reunir alguns meses, acabam fazendo uma proposta de Constituição, né, um projeto de Constituição, que tem como relator Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, irmão do José Bonifácio. Esse modelo, essa proposta de Constituição é uma Constituição bem liberal para os parâmetros, né, digamos assim, esperados pelo Dom Pedro. Ela prevê, então, grandes limites ao poder dele, tal. Dom Pedro, pela Constituição, estaria proibido de assumir outro trono que não o brasileiro, ou seja, era, digamos assim, uma derrota para o partido português. Ele não seria o líder, o chefe das Forças Armadas, o que para o Dom Pedro talvez fosse a pior das questões, porque se você não controla as Forças Armadas, você não controla o país, tá? E não poderia dissolver a Câmara dos Deputados sob nenhuma hipótese. Os portugueses, tá, que aqui viviam teriam seus direitos de cidadania limitados, tá, e, obviamente, essa Constituição vai, né, sofrer grande crítica. Tá? Ela é conhecida como a Constituição da Mandioca, porque o voto censitário estava atrelado, né, ao peso da farinha de mandioca, ou seja, se você tem uma inflação, você não tem ou seja, desvalorização da moeda, já que não se falava inflação naquela época, um termo um pouquinho anacrônico para aquela época, tá? Mas uma desvalorização da moeda não levaria mais pessoas a participarem, né, das eleições, porque o censo aumentaria também. Tá? Mas essa Constituição nunca vigora, Dom Pedro rechaça ela, dissolve
a Assembleia Constituinte, tá? E vai acabar passando uma Constituição criada por um grupo seleto, escolhido por ele próprio, Dom Pedro I. Né? Ele chega a falar o seguinte, isso aqui são palavras dele, tá? Que ele convocou a Assembleia, havendo eu convocado, como tinha o direito de convocar a Assembleia Geral Constituinte Legislativa por decreto de 3 de junho do ano próximo passado, a fim de salvar o Brasil dos perigos que lhe estavam iminentes, e havendo a dita Assembleia perjurado ao tão solene juramento que prestou à nação de defender a integridade do Império, sua independência e minha dinastia, e por bem como imperador e defensor perpétuo do Brasil, lembra-se que ele pegou esse título lá na independência, dissolver a mesma Assembleia e convocar já uma outra na forma das instruções feitas para a convocação desta, que agora acaba, a qual deverá trabalhar sobre o projeto de Constituição, que eu lhe hei de em breve apresentar, que será duplicadamente mais liberal do que a extinta Assembleia acabou de fazer. Os meus ministros e secretários de Estado, blá, 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 tá? Ou seja, reparem que o discurso que ele apresenta aqui, né, é que essa Constituição está traindo o Brasil, está traindo ele, né, esse liberalismo excessivo, tá? Ele não fala nisso, mas é o que é, ou seja, esse poder maior às províncias, são vistos por ele como uma forma de ameaça à integridade do Império, e ele chega e fala que vai fazer uma outra duplicadamente mais liberal. Mas será mesmo que ele vai fazer? Ou seja, é de fato mais liberal ou não? A gente, eu já adianto que não, não é. Tá? A questão é que falar que é liberal fica legal, está na moda, é o moderno, o liberalismo era o moderno, o oposto do conservadorismo, que é o antigo, que é o arcaico, que é o tradicional. Mas isso não quer dizer que de fato será duplicadamente mais liberal. Não vai ser nada mais liberal, na verdade, né? Zero mais liberal. Ou seja, a expectativa aí é do libertador, tá? Já a realidade é uma outra história diferente. Ou seja, tomando lá de volta os objetivos do início da aula, tá? Como é que essa disputa de conservadores e liberais se mostra aqui na política brasileira mesmo? Tá? No caso aqui do Brasil, vai se mostrar principalmente isso ao longo, tá, do primeiro reinado e do período regencial, principalmente. No segundo reinado a coisa muda um pouquinho de figura, tá? Mas como, né, dois ímpetos, duas propostas políticas. Os liberais vão estar mais, né, interessados na limitação do poder do imperador, do poder central, digamos assim, que no período regencial não tem imperador, né, do poder central do governo central e de uma maior autonomia para as províncias. Tá? Já os conservadores vão estar, né, lutando pela centralização do poder, ou seja, maior força ao poder central, tá? E uma maior limitação à autonomia das províncias. Ou seja, liberalismo, autonomia das províncias, conservadorismo, centralização do poder. Então, é essa disputa que aparece principalmente entre liberais e conservadores aí nesse momento de formação do Brasil imperial, do Estado brasileiro. Dom Pedro, então, ele convoca um Conselho de Estado, como se fossem os ministros, e esses caras fazem uma Constituição. Essa Constituição é outorgada, ou seja, ela vem de cima para baixo, e passa a vigorar no ano de 1824. Essa sim, a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira. Dentre as principais características dessa Constituição, tá, a gente pode apontar uma que é, né, de longe, não mais mencionado, que é a formação de um governo dividido em 4 poderes, não os 3 poderes tradicionais, né, do que a gente viu com Montesquieu, que a gente viu, né, em vários momentos, de executivo, legislativo e judiciário, seguindo o modelo americano, né, estadunidense, na verdade, um legislativo bicameral, com Senado e Câmara de Deputados, o executivo a cargo do imperador, ou seja, o imperador ele é o chefe de Estado e chefe de governo, um judiciário com juízes e tribunais, e um quarto poder, né, chamado de poder moderador, que teoricamente, quando foi pensado, né, inicialmente, fora do Brasil,
era uma ideia que seria um poder que faria uma mediação entre os outros poderes, mas aqui no Brasil ele é subvertido, tá? Principalmente porque o poder moderador ele também é exercido pelo imperador. No caso da Constituição brasileira, somente o imperador poderia exercer o poder moderador. E ele faz toda a diferença. Na verdade, o poder moderador é o poder que vai dar a Dom Pedro o poder de fato sobre o governo, que vai dar nele a capacidade de controlar a política nacional. Ele aparece, então, no artigo 98 dessa Constituição, tá? Em que ele é definido como a chave de toda organização política e é delegado privativamente, somente, ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para quem incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes. Ou seja, só o imperador pode exercer o poder moderador. Por isso que quando a gente vai ver lá para frente um período regencial, a treta é ainda mais confusa, porque você não tem um poder moderador que já está funcionando como uma forma de controle, né, de unificação dos poderes nacionais. O artigo 101 dessa Constituição ele vai falar sobre as atribuições do poder moderador, em que ele fala que o poder moderador pode nomear os senadores, então os senadores não, podem ser nomeados pelo poder moderador, convocar uma Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, tudo bem, sancionar os decretos, aprovar e suspender as resoluções dos conselhos da província, ou seja, qualquer conselho de província teria suas medidas aprovadas ou suspensas, vetadas pelo poder moderador. Pode o poder moderador dissolver a Câmara dos Deputados, ou seja, o imperador, que exerce o poder moderador, ele tem o poder, a capacidade de dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições, controla, assim, o legislativo, nomeando e demitindo os ministros de Estado, esse é o cargo do Poder Executivo, também é do imperador, perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença, concedendo anistia, ou seja, o poder moderador se espraiava pelos outros poderes e controlava os outros poderes. Assim, nessa nova Constituição, como cidadãos são estabelecidos homens livres e libertos, ou seja, os escravos também, nascidos no Brasil, e portugueses que aderiram à causa da independência, ou seja, quem era português, mas apoiou a independência, também é cidadão brasileiro. Então, a população estimada do Brasil na época, cerca de 3 milhões e meio de cidadãos, e 1.100.000 escravos. Tá? A população negra africana escrava, vocês verem o peso da escravidão no Brasil dessa época. E dessa população, desses cidadãos, apenas uma parcela muito pequena tinha poder de voto. Tá? As eleições eram censitárias, tá? Analfabetos não podiam votar, somente homens maiores de 25 anos, escravos e ex-escravos, os alforriados, não os nascidos livres e mulheres já eram vetados direto, e ainda assim só quem tivesse renda poderia votar, dependendo, digamos assim, do grau da eleição, se fosse local, se fosse provincial, se fosse nacional. No caso dos deputados e senadores, a renda teria que ser muito maior. Tá? Ou seja, na prática, o quê? Apenas a galera com mais dinheiro, mais posse, mais bens, apenas a elite econômica poderia votar. A relação do Estado com a religião também era um fator bem importante, bem significativo. Tá? O catolicismo é uma religião de Estado, ou seja, o Brasil não era um Estado laico, ele era um Estado católico. A Igreja Católica, a Apostólica Romana, está ligada ao Estado brasileiro através de dois mecanismos, principalmente: o padroado e o beneplácito. Tá? Apesar de haver uma tolerância religiosa, tá? O Brasil é um Estado católico. Ou seja, pelo padroado, seria tipo um apadrinhamento, digamos assim, tá? Em que o imperador, tá? Ele financiaria a igreja, os custos da Igreja Católica no Brasil, ou seja, pagamento de salários de membros do clero, construções de igrejas, tudo isso o Estado brasileiro
bancaria, mas também o imperador ele teria o direito de intervir, de vetar ou de aprovar nomeação de sacerdotes, de bispos, né, lugares onde se criariam igrejas, que normalmente não dava problema nenhum. Tá? E teria também ainda o direito do beneplácito, ou seja, todas as ações, todas as decisões religiosas do Vaticano só entrariam em vigor no Brasil caso o imperador desse o beneplácito, o ok dele. Tá? Em grande parte do Império, da história do Império, isso não foi um problema. Tá? Isso só vai dar um problema lá no final, que a gente vai falar quando eu falar da crise do segundo reinado brasileiro. Beleza? Para fechar essa primeira parte, então, e não deixá-la muito longa, tá? Podemos ver aí qual foi o papel do poder moderador no sistema político do primeiro reinado. Tenta responder aí. Beleza. O poder moderador, tenho certeza que você falou exatamente isso, né? Ele foi, na prática, um mecanismo que garantia o poder do imperador brasileiro sobre outros poderes do Estado. Tá? Ou seja, na verdade, garantia a centralização do Estado brasileiro. Era, né, digamos assim, uma vitória do conservadorismo brasileiro sobre o movimento mais liberal. A Constituição da Mandioca, ou seja, o projeto de Constituição que é vetado pelo Dom Pedro, ele é mais liberal. O que é outorgado pelo governo, a Constituição de 1824 em si, é mais conservadora. Tá? O poder moderador, ou seja, o imperador, pode dissolver a Câmara dos Deputados, nomear senadores, sancionar leis do Legislativo, suspender magistrado e perdoar penas, ou seja, age sobre o Judiciário, e também nomear e retirar ministros, que é o poder executivo, que também era do imperador. Tá? Ou seja, na verdade, é praticamente um absolutismo. Né? O imperador mantém o poder praticamente total sobre os poderes. Beleza, gente? Então, fechamos aqui a parte 1. Tá? Fica ligado, dá uma conferida lá na parte 2 para a gente terminar a aula. Valeu!